Fala pessoal, bom, no último vídeo eu fiz uma contextualização sobre o início do cinema brasileiro, o nascimento controverso do cinema brasileiro. Eu contei um pouco para vocês a respeito do ciclo da cavação, né, dos cavadores. Infelizmente, esses filmes que foram produzidos nessa época, né, eu falei para vocês que houve uma grande produção em larga escala de filmes no Brasil, sobretudo dos filmes naturais, né, dos documentários entre 1910 e 1920, mas infelizmente por um problema de conservação esses filmes já quase não existem mais. Dá até para encontrar um ou outro, por exemplo, Os Óculos do Vovô, filme de ficção, talvez o mais antigo filme brasileiro de ficção preservado ainda hoje, de 1913, feito em Pelotas, fora desse eixo Rio-São Paulo e tudo mais, mas a maioria se perdeu. Filmes que eu vou mencionar hoje, nessa história dos ciclos regionais ao longo do Brasil, esses sim vocês vão poder encontrar aí flutuando pela rede. Ainda bem que alguns resistiram e alguns até com uma qualidade muito boa. O que eu quero dizer com ciclos regionais? Bom, eu terminei na cavação no último programa, né? Vamos primeiro retomar aquela questão de que o mercado de distribuição para os filmes brasileiros, aqui no próprio país onde era produzido, era afunilado, quer dizer, era esganado pela presença da distribuição dos filmes estrangeiros, ou seja, era muito difícil, quase impossível, se ter uma estrutura de distribuição de filmes nacionais em território brasileiro como um todo, como acontece hoje. Então a produção ela acabava ficando restrita ao seu próprio meio, quer dizer, filmes produzidos em São Paulo circulavam de uma maneira bem restrita aqui mesmo no estado, filmes produzidos no Rio Grande do Sul também circulavam somente por lá, alguns filmes feitos no Mato Grosso, não é? Existem ainda registros muito importantes, por exemplo, da Comissão Rondon desbravando a Amazônia, que ainda existem, mas que na época também não circulou tanto assim. Então, por isso que nós chamamos de uma época que o cinema era feito de ciclos regionais. Eu quero primeiramente falar sobre um dos mais importantes cineastas brasileiros desses ciclos regionais, que é o José Medina. Um campineiro que veio para São Paulo, que aprendeu a fazer cinema de ficção quase que de maneira empírica, né? Ele mesmo dizia que adorava os filmes do Griffith, né? Que é o pai da gramática cinematográfica, e realmente dos únicos dois filmes dele que ainda existem você consegue ver bem a marca da gramática cinematográfica clássica, né? E ele, junto com Gilberto Rossi, que era seu sócio, no final dos anos 10 tinha uma espécie de cinejornal, né? Ele fazia filmes naturais na base da cavação, que se chamava Rossi Atualidades. O Gilberto Rossi era o fotógrafo, o José Medina o diretor. Então, Rossi Atualidades era um dos cinejornais mais populares aqui nesse eixo do estado de São Paulo. E a cavação, se você for procurar na história do cinema brasileiro, ela tem sim um contexto político muito forte, quer dizer, porque era financiado pelo Estado. Então eles eram contratados, a Rossi Filmes era contratada das autoridades para fazer o registro de inaugurações, de presenças de autoridades em grandes festas, comícios e etc. Com esse dinheiro, aliás, o José Medina passou a produzir filmes de ficção. E o primeiro deles chama-se O Exemplo Regenerador, que é um filme de 1919, e a cópia hoje em dia que circula por aí é assim, estranhamente muito bem conservada para um filme de 1919, feita com nitrato, com película de nitrato, aqui no Brasil. A gente sabe que já passou por uma série de perdas aí em cinematecas e acervos de filmes produzidos naquela época. O Exemplo Regenerador é um curta-metragem de 7 minutos, muito simples na sua história, tem aí uma história moralizadora, vamos dizer assim, né? Porque é a história de um casal em que o marido deixa a mulher em casa, que ela está toda triste porque não vai poder comemorar um ano de casado com ele, e ele a deixa em casa porque quer encontrar com os amigos, né? Tem conversar, jogar conversa fora, beber, jogar e tudo mais, e ela junto com o mordomo arma uma pegadinha aí para o marido achar que eles estão tendo um caso, e a partir disso passar a olhar para o casamento dele de uma forma assim, com mais atenção. É uma história muito simples, filmada num final de semana, na casa do próprio Rossi, né, do próprio Gilberto Rossi, com atores não profissionais, com objetos de cena dos próprios realizadores, da própria residência, enfim. O Medina dizia que ele filmou no sábado e no domingo, montou na segunda e na terça-feira começou a mostrar isso para exibidores aqui em São Paulo e tudo mais, né? Como o Exemplo Regenerador teve uma aceitação, assim, mediana, se nós formos entender, como eu falei, que os filmes ficavam restritos ali a um círculo pequeno,
pequeno, eles começaram a produzir outros filmes de ficção e cada vez mais sofisticados. Então aí depois disso veio Do Rio a São Paulo para Casar, que inclusive é comentado por Mário de Andrade, um dos números da revista Claxon, que era o porta-voz dos modernistas da Semana de Arte 22, né? Então quer dizer, foi visto por críticos qualificados, digamos assim, O Rio a São Paulo para Casar, Gigi, mas infelizmente todos esses filmes depois do Exemplo Regenerador, até Fragmentos da Vida, que é o último longa de ficção da Rossi Filmes, todos esses filmes feitos no meio do primeiro e do último, quer dizer, entre o primeiro e o último, se perderam para sempre porque houve um incêndio na produtora do Medina e do Rossi. E esses dois filmes eles estavam emprestados na época, então sobreviveram. O Exemplo Regenerador é até hoje considerado um dos melhores filmes produzidos em São Paulo nos anos 20, nessa época de desbravamento do cinema brasileiro. É uma adaptação de um conto americano de O. Henry, que depois nos anos 50 foi rodado em Hollywood com Marilyn Monroe e Charles Lawton nos papéis centrais e tudo mais. E é uma história, um drama, na verdade, de um garoto que o pai diz para ele quando está à beira da morte: olha, seja uma pessoa digna, tá? Porque o trabalho vai te conduzir pelo caminho da honradez. Mas ele não segue esse conselho e se torna vamos dizer assim, um vadio, ele se torna um mendigo, né? E o sonho dele é conseguir ser preso para poder passar o inverno de São Paulo, né? Que era na época muito mais frio do que hoje. Ele queria passar o inverno na cadeia, onde ele poderia dormir com conforto e comer pelo menos umas 2 vezes por dia, né? Olha só então a marca do tempo aí no filme Fragmentos da Vida. Então na verdade um melodrama de erros aí, né? Que vai culminar com o suicídio desse rapaz. Mas é um filme importante porque pela primeira vez se vê, sobretudo, interpretações maduras, não é? Que não tentam, como dizia Guilherme de Almeida, né, poeta e também crítico de cinema, que não tentavam macaquear o cinema americano. Queria, na verdade, produzir no Brasil um filme que é um filme americano filmado fora dos Estados Unidos, que era uma tendência na época, né? A gente tem, por exemplo, nessa mesma época um outro filme chamado O Segredo do Corcunda, que é fotografado, né, a direção de fotografia é do Gilberto Rossi, mas que é muito inferior no sentido de que as interpretações elas são carregadíssimas, né? Então o vilão dá um tiro e fica 2 minutos para morrer, assim, fazendo caras e bocas e tudo mais. O Fragmentos da Vida era exatamente o contrário disso. Era um filme feito com interpretação segura, comedida, naturalista, né? Então José Medina ele passa para a história do cinema brasileiro exatamente como um dos primeiros diretores de um tipo de cinema mais maduro e esteticamente melhor acabado. Ainda no cinema de São Paulo, a gente tem um outro exemplo, e dessa vez que a gente poderia dizer que é o primeiro filme inspirado pela vanguarda europeia. Estou falando de um filme chamado São Paulo, Sinfonia da Metrópole, né, que é um filme também facilmente encontrável hoje nas redes e tudo mais. O São Paulo, Sinfonia da Metrópole é um claro exemplo de uma situação muito comum nessa época, nesse começo do cinema nacional. Como ele é feito por 2 estrangeiros, quer dizer, o cinema aqui no Brasil no começo era feito em sua grande maioria por estrangeiros ou descendentes de estrangeiros. No caso de São Paulo, Sinfonia da Metrópole, foi realizado por 2 húngaros, né, o Adalberto Kemeny e o Rudolf Rex Lustig, né? Ambos húngaros que na passagem aí da década de 20 até chegarem ao Brasil e se estabelecerem aqui, mais ou menos por volta de 1925, ficarem radicados aqui em São Paulo, eles provavelmente passaram aí pela Alemanha, trabalharam na UFA, que era a principal produtora de filmes de vanguarda, vamos dizer assim, na Europa, junto com a França também, só que a UFA era alemã, e é da UFA que vem aí grandes clássicos do expressionismo alemão e tudo mais. E em 1928 a UFA faz um filme chamado Berlim, a Sinfonia da Grande Cidade. E diz a lenda que o Adalberto Kemeny e o Rudolf Lustig fizeram uma espécie de estágio na UFA antes de vir para o Brasil e tomaram contato com esse documentário Berlim, Sinfonia da Grande Cidade, que nada mais é do que o registro de um dia inteiro em Berlim, momento em que Berlim se recompunha da situação aí advinda da Primeira Guerra Mundial. Então o documentário, na verdade, ele é muito ágil, ele mostra os trens, os bondes, a população berlinense se divertindo ou trabalhando. Então, na verdade, é uma ode ao progresso, uma ode à recuperação econômica e política que a Alemanha vislumbrava aí no final dos anos 20. Bom,
O Rudolf Lustig e o Adalberto Kemmel disseram algumas vezes que jamais tinham visto esse filme na vida antes de fazer São Paulo Sinfonia da Metrópole, né? O que eu acho um pouco complicado, porque se vocês assistirem a São Paulo Sinfonia da Metrópole, compararem com Berlim, vocês vão perceber que são muito similares, né? A ideia de São Paulo Sinfonia da Metrópole é mostrar realmente a cidade de São Paulo no momento em que se transformava de fato numa metrópole, na mais importante do país. Já naquele momento, a gente não pode esquecer que 20 anos antes, começo do século XIX, São Paulo ainda era meio que um vilarejo, era uma paragem assim para os tropeiros que vinham do sul pro norte. E aí a única coisa de mais importante que tinha aqui na cidade era a faculdade de Direito, né, do Largo São Francisco e tudo mais. Mas no final dos anos 1920, em 1929, São Paulo chega ao seu primeiro 1 milhão de habitantes. Então é uma cidade que está produzindo muito, que está crescendo. Tem o telégrafo, que tem o rádio, que tem bondes, né, que tem as indústrias. Então o filme mostra isso de uma maneira muito vertiginosa, com montagens, com mosaicos. Então é um filme muito vanguardista para a época, feito por esses dois migrantes húngaros, né? E Guilherme de Almeida, novamente, falando sobre o filme na sua coluna Cinematógrafos, diz que afinal acreditava no cinema brasileiro, porque era um filme muito genuíno, genuinamente brasileiro. Então esse é um pouco o panorama do cinema na cidade de São Paulo. Agora, falando sobre outros ciclos regionais, a gente pode destacar também o ciclo do Recife, que é muito importante para a história desse primeiro cinema brasileiro, e aí eu cito 2 filmes que são muito interessantes, são os melhores filmes do ciclo do Recife, que é o Aitaré da Praia e A Filha do Advogado. Esses 2 filmes ainda existem, ainda é possível encontrá-los, e mostram realmente um cuidado técnico, um cuidado narrativo, que também nessa época não era visto no cinema brasileiro. Mas o ciclo do Recife é um dos que mais sofreu com esse esgarçamento da distribuição em escala nacional. E a gente pode pensar também no ciclo de Cataguases. Futuramente a gente vai fazer um programa aqui só sobre Humberto Mauro, que é o grande expoente do cinema brasileiro dos anos 30 em diante, e esse ciclo de Cataguases em Minas Gerais é um dos mais importantes. Agora, em termos de exemplos esparsos no cinema brasileiro, em termos de preocupação estética, quer dizer, não só com a forma, mas também com o sentido do filme, a gente vai ter um exemplo seminal nessa história dos primeiros 30 anos do cinema nacional, com um filme feito em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, dirigido por Mário Peixoto, chamado Limite. E é sobre Limite que a gente vai falar no próximo vídeo.